Olá, eu sou a Simone Grande e nesta aula eu vou falar para vocês sobre repertório. Como escolher uma história para uma criança pequena, para um jovem, para um adulto, por faixas etárias. Uma das perguntas que eu mais escuto das pessoas que querem contar uma história, escolher um conto para contar, é sobre que história escolher. Como escolher uma história para crianças, para jovens, para adultos? Que critérios eu posso adotar para fazer essa escolha? Então, nessa aula, eu vou conversar um pouquinho com vocês para falar sobre isso, sobre as faixas etárias, sobre as indicações, como indicar um livro, escolher uma história, pensar na faixa etária, e eu vou trazer alguns exemplos, alguns livros como indicações, sugestões para você contar histórias pensando nas faixas etárias. Como você eleger critérios para escolher uma história por faixa etária? E eu também vou trazer algumas sugestões de livros para essa escolha. Então, a primeira pergunta a se fazer é: para quem eu vou contar essa história? Eu preciso definir o perfil do meu público, caso hajam faixas etárias muito distintas, para contar uma história. É uma história que eu vou incluir no meu repertório, então tenho talvez mais liberdade. É um grupo de crianças muito pequenas, eu vou contar para jovens, para adultos. Então o perfil do público também me ajuda a pensar nessa história, na história que eu vou contar. Respondida essa pergunta, agora você tem que ler, pesquisar. Ler muitos livros, procurar em bibliotecas, na internet, às vezes a gente consegue encontrar histórias bem legais, importante saber a procedência, a versão daquela história, conhecer um pouquinho. Então, você passa a ler os livros para fazer essa escolha. Você quer um conto tradicional? Você quer fazer uma mediação de leitura? Eu já falei um pouquinho da diferença entre contar, né, de boca, e mediar o livro em outro vídeo. Você pode assistir. Isso também é uma resposta bem importante para você poder se guiar na escolha dessa história. E essa leitura, ela deve ser feita com cuidado e você selecionando histórias que te digam alguma coisa, que tenham a ver com você, que você visualize essa narração para aquele grupo, para aquela faixa etária. Então isso é bem importante de você prestar atenção também. Deixa a tua intuição te levar, te guiar. Muitas vezes é a história que te escolhe, não é você que escolhe a história. Isso é bem bacana, porque de repente surge um conto que você não esperava, e esse conto pode ser uma boa indicação para narrar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha para faixas etárias diferentes. Mas é importante que você entenda que uma história pode ser apreciada por diversas faixas etárias, não é tudo tão segmentado assim. As crianças pequenas às vezes se divertem com a musicalidade da palavra, com a maneira de narrar, ou as crianças maiores já vão se aprofundar na trama, e se for um jovem, né, um adulto, também vai apreciar uma narrativa mítica, ou um conto de explicação, ou uma lenda. Então, essas sugestões, elas vão servir para te guiar, não para fechar nas faixas etárias, né? Para ampliar o seu olhar sobre as crianças, os jovens, os adultos, mas sem fechar exatamente. A gente tem que olhar para a literatura de uma maneira mais ampla. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a literatura para as crianças pequenas, né? Dos bebês até mais ou menos uns 6 anos de idade. As crianças pequenas, incluindo os bebês,
tem uma maneira, né, de se relacionar com o mundo de uma maneira assim, de forma integral. Elas ouvem um som, uma imagem, acontece alguma coisa, um barulho, a voz da mãe, a voz de outra criança. Então a criança pequena ela está conectada com tudo que acontece à sua volta. Ela é muito sensível a tudo. Por isso que a literatura tem que também estar nesse lugar, no lugar do aconchego, no lugar sensível, no lugar, muitas vezes, você está inaugurando a leitura para uma criança pequena. Então, ter essa consciência também de um momento inaugural com a literatura. E as narrativas, elas chegam cedo na vida das crianças pequenas, seja pela voz da mãe, do pai, de uma canção, né, de um acalanto, quando você vai fazer uma criança dormir, de uma brincadeira. Eu lembro muito dos meus filhos, do meu filho e da minha filha, quando eram bem pequenininhos, deles gostarem muito de se esconder. Então, qualquer objeto que eu colocasse na frente e me escondesse, já era uma brincadeira, já se criava uma história. E as crianças pequenas, elas estão em contato com isso. Então, é importante a gente ver que as narrativas elas acontecem de forma pequena. O tempo tem que ser pensado, porque narrativas que sejam muito grandes, extensas, né, exigem demais da criança nessa fase da vida. E outra curiosidade, acho que eu percebo assim, ao longo da minha trajetória como contadora de histórias, é que as crianças nessa faixa etária gostam da repetição. Elas querem que você conte e conte novamente. Para elas é muito importante revisitar esses lugares que causaram alguma emoção, alguma sensação, às vezes o medo, a curiosidade, o divertimento. Então, é um processo de amadurecimento. Contar muitas vezes. A gente perde isso depois que fica grande. Ah, já escutei essa história eu já sei. Mas quando a gente ouve novamente uma história, ela trabalha outras camadas dentro da gente. E a criança tem essa relação com a história, assim, de descoberta, de prazer, de aprendizado. Então, isso é muito bacana. E se uma criança te pedir para contar outra vez, conte. Para ela vai ser muito importante. Então, para essa faixa etária, os contos mais curtos, como eu falei agora, as histórias que têm cantigas ou brincadeiras, como os contos acumulativos, são uma ótima opção. E na cultura popular, nós podemos encontrar várias brincadeiras que também são histórias e que agradam muito as crianças. Elas ficam curiosas com a repetição, com o ritmo, com a fala. Então eu vou ensinar para vocês agora uma brincadeira que é uma história também. É a recepção de alguém que chega na sua casa, que é assim. Você junta as mãos e faz assim, ó. Tum, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Como vai? Tudo bem? É uma brincadeira muito gostosa e se você fizer, a criança vai pedir para fazer de novo e é muito divertido. Bom, então agora eu vou indicar para vocês alguns livros que eu trouxe aqui. São bem diferentes uns dos outros. E eu vou começar por esse livro grandão, que é O Telefone Sem Fio, do Ilan Breman, com ilustrações do Renato Morricone. Então, o próprio tamanho dele já causa uma sensação. Uau, um livro grande, desse jeito, com uma ilustração dessas, né? Um personagem como esse, o pirata, que parece que está dizendo alguma coisa. Sim, é aquela brincadeira do telefone sem fio. Com certeza você já deve ter feito isso na sua vida, né? Que uma mensagem é passada e a gente descobre só no final como ela saiu e como era a mensagem inicial e como ela chegou, né, na outra pessoa lá do final da fila. Eu brinquei muito de telefone sem fio e adorava. E essa brincadeira é a brincadeira do livro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira ilustração, por exemplo, como essa história começa. Olha que legal.
E vocês estão vendo que é um livro sem palavras, né? Só com as imagens eu consigo contar uma história. E a curiosidade das crianças, a maneira que você vai narrar, o que cada criança vai perceber nessas personagens, nessa ação, nessa história que está sendo contada sem palavras, é único, é singular. E isso é que é a beleza. Olha só, cada personagem interessante. Nós aqui, adultos, adoramos. A gente se diverte com isso. Então, só mais uma imagem. Vou mostrar uma aqui do meio. Então, por exemplo, uma história sem palavras, só com imagens, é muito bacana de você trazer para contar para crianças pequenas. E eu trouxe um outro livro, que ele foi lançado agora, há pouco tempo, se chama Nanão. É um livro do Gustavo Piqueira, e ele é um livro que se utiliza da palavra não. Tem uma fase na vida da criança pequena que ela não quer nada. Então, tudo que você pergunta é não. Ah, não, não, não. Então, é uma brincadeira com as crianças pequenas que às vezes, né, se colocam nesse lugar de não querer nada do mundo, de não querer nada. É uma fase da criança. E aqui ele brinca com isso. Então, ele é cheio de perguntas, por exemplo. Nanão, que tal um passeio por aí? E ele responde, não. Ou, prefere comer alguma coisa bem gostosa? Bolo, morango, sorvete, queijo, pipoca? E ele responde, não. Então, o livro é todo assim. Até que quem faz as perguntas percebe que essa pessoa deve mudar a maneira de perguntar. Então, ao invés de querer que a criança mude, né, a gente muda a maneira de perguntar para a criança alguma coisa. Então, ele passa a perguntar assim, ó. Até que um dia alguém pensou, e se o problema não estiver na resposta? E se a gente é que nunca fez a pergunta certa? Aí vem a pergunta, Nanão, você gosta de ficar sozinho? E ele responde, não. E assim o livro vai até o fim, com perguntas onde a maneira, né, de se relacionar com esse adulto, com as coisas da vida, começam a mudar. E se percebe que, né, às vezes a gente quer que a criança responda imediatamente, mas nós adultos é que temos que prestar atenção no que está acontecendo e mudar a pergunta. Então eu acho muito bacana, não só para as crianças, mas para a gente também. E eu trouxe um último livro aqui para falar desse repertório, que é A Volta ao Mundo em 52 Histórias. Então, é um livro do Neil Philip, e é o que o livro propõe mesmo. São 52 culturas e 52 histórias. E esses são contos de encantamento, alguns contos de fadas. Então, é muito legal de passear por essas culturas e de conhecer imaginários diferentes, de trazer questões que num lugar é possível, em outro não é possível. Então a gente consegue passear pelo mundo, né, por esse mundo maravilhoso, fantasioso, através dessas histórias. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as crianças maiores e como escolher uma história para essas crianças a partir de 6 anos. Nessa faixa etária, você já pode escolher histórias que tenham tramas mais rebuscadas, que o elemento mágico esteja mais presente, objetos mágicos, trajetórias de personagens, monstros, histórias de medo. Então essa faixa etária ela é muito imaginativa e eles se encantam com esses tipos de histórias. E eu trouxe 3 sugestões de histórias para falar sobre essa faixa etária. Eu trouxe Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo. Então aqui você vai encontrar várias narrativas encantadas, de medo, que as crianças gostam. Você vai ter aqui muitas histórias interessantes. Eu trouxe também
para a gente ampliar, né, o nosso olhar sobre os contos maravilhosos, os contos de encantamento que existem aqui nos povos latino-americanos que nos rodeiam, né? O nosso país é o maior país da América Latina, mas existem muitas culturas que estão ao nosso redor e às vezes a gente desconhece. Então é uma maneira da gente conhecer através desse livro, Contos Encantados da América Latina. Tá? Da Celina Boden-Miller e da Fabiana Prando. Elas têm uma pesquisa muito grande sobre esses contos da América Latina e você vai visitar outros imaginários, conhecer histórias que também são parecidas com os contos brasileiros. Então isso é bem, bem bacana. E eu trouxe um outro livro que é As Fábulas Fabulosas de Yaoareté, que é contado pelo Cacá Verá Jecupé. Ele vai falar de um guerreiro que vira onça, e essa história é contada em vários capítulos. Os capítulos eles podem ser lidos independentes ou entender essa história na continuidade desse guerreiro onça. E para os jovens e adultos, eu sugiro histórias de vida, lendas, fábulas, mitos. Muitos dos contos tradicionais, dos que a gente conta, o que muda na narração é, às vezes, os tempos, a dramaticidade, a maneira que você vai narrar, para poder se comunicar com esse público de jovens e adultos. Eu conto muita história para adultos e muitos dos contos que eu conto para crianças eu conto para adultos. Então é muito legal de ver que a história ela pode se comunicar com muitas faixas etárias. Mas eu trouxe algumas sugestões aqui para você. Minha primeira sugestão é desse livro aqui, que se chama Uma História, Uma História, Uma História, porque, né, o nome é redondo, então você vai lendo, assim, virando livro, é muito legal. Contos dos Contos da Tradição Oral. Então é uma reunião de histórias que a Anna Gibson e a Juliana Franklin fizeram, e todas as histórias que estão aqui, elas têm relação com a arte de contar histórias. Então, é alguém que não gosta de histórias e as histórias surgem na vida dessa pessoa, ou é uma história de alguém que segura as histórias que ela ouviu só para ela, não quer dividir com as outras pessoas. Histórias de encantamento, de percurso, histórias de descobertas das histórias. Então, é um livro que eu conto muitas histórias desse livro, principalmente para jovens e adultos, então eu aconselho. Outro livro é esse aqui, ó, O Círculo dos Mentirosos, que é Contos Filosóficos do Mundo Inteiro, do Jean-Claude Carrière. Ele é um cineasta, pesquisador, e ele é apaixonado por contos, e ele viajou pelo mundo inteiro e foi selecionando histórias que ele foi colhendo, né, escutando ao longo de toda a sua trajetória. Então, aqui nós temos, ele divide por temas o livro. Por exemplo, se você quiser contos com esse tema aqui. Se tudo talvez não passe de um sonho, quem é aquele que dorme? O humano, às vezes, é humano demais. Então, vocês imaginem as histórias que tem para cada capítulo desse com esses nomes. São histórias de países distantes, de culturas antigas, muitos contos engraçados do Nasruddin, que é um personagem turco conhecido no mundo inteiro. Então, eu aconselho esse livro aqui para mim é o meu livro de cabeceira, vejam como está todo marcado aqui, tem muitas histórias que eu conto daqui também. E vou, por último, indicar esse livro aqui, ó, Nós, uma antologia de literatura indígena. Então é um livro com vários autores indígenas e organizado pelo Maurício Negro. As ilustrações também são dele. Então você vai conhecer trajetórias, histórias, mitos, lendas de vários povos indígenas brasileiros, o que é muito, muito legal. Então também esse livro também tem um glossário, ou seja, as palavras que a gente desconhece apresentam um glossário, e também um pouco sobre a história do narrador ou narradora, né, de determinado povo indígena. Então aqui também são histórias muito encantadoras, vale a pena
ter esse livro ou conhecê-lo. Essas foram as minhas sugestões. Espero que você tenha gostado da aula. Se você quiser saber mais, eu dei outras 5 aulas com outros temas aqui no canal Contos Maravilhosos. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau!